Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa segunda videoaula nessa série aí sobre PySpark em Databricks. E em específico nessa série a gente está vendo sobre como manipular colunas, seja no formato string, JSON como string, tá? Na primeira videoaula a gente viu como a gente pode utilizar as duas funções do pacote de funções do PySpark, as funções fromJSON e a função schema of JSON. Como que a gente pode utilizar essas duas para estar transformando um arquivo, uma coluna que tenha um arquivo JSON, que tenha um JSON em formato de string, para algo mais estruturado. E viu como que a gente pode fazer essa conversão e até mesmo como realizar alguma seleção de dados que estavam alinhados aí dentro desse estrutura de JSON, tá? Se você não viu essa videoaula, eu sugiro que você volte. A primeira videoaula tem bastante conhecimento ali para você ser introduzido nessa prática ou nessas duas funções se você ainda não as conhecer. Nessa videoaula em específica, a gente vai ver uma forma um pouquinho, inclusive, mais enxuta quando sua intenção for apenas ler algum dado que esteja alinhado dentro dessa estrutura. E a função que eu estou me referindo em específica é a função do pacote PySpark também, que é o getObjectFromJSON, que vai nos ajudar a ler diretamente uma variável alinhada, uma coluna do tipo JSON como string, sem precisar transformá-la para um struct, por assim dizer, tá? É uma forma mais enxuta e mais rápida da gente fazer isso. Voltando para minha tela aqui e até para o nosso último notebook, que eu acabei de falar, foi o que a gente viu na última aula, onde, se você não viu, a gente acabou trazendo como exemplo um mini arquivo JSON, salvamos ela como variável, criamos também um data frame bem simples com duas informações, com duas linhas de registro, e salvamos na coluna chamada JSample em formato de string esse arquivo JSON, tá? Inicialmente nós tínhamos trazido de qualquer local como exemplo da internet. Vimos como utilizar a função fromJSON, como já mencionei, e como a gente pode transformar essa estrutura de string para struct, que é algo muito mais otimizado, você consegue ver aqui, para a gente realizar leitura ou acessar valores que estejam alinhados em JSON, tá? Formato struct, aqui embaixo você consegue observar, ele quebra e de forma hierárquica armazena ou torna possível acessá-las de forma direta, tá? Para um cenário geral onde você vai querer utilizar muitas dessas variáveis, ou praticamente todas as variáveis, esse from JSON pode ser muito útil. Em algum momento, talvez você necessite apenas selecionar uma variável em específico, algumas poucas variáveis. E talvez você não deseje, ou não precisaria, nesse caso, ter que transformar essa estrutura de string para struct para depois poder acessá-la. A função que nós vamos ver no dia de hoje, além dessas duas que a gente já viu, é uma função do pacote PySpark, também chamada getObjectFromJSON. É assim que se chama. Ou, só para confirmar aqui, é getJSONObject, perdão. GetJSONObject. Vou dar um importar, um executar, executou com sucesso. Eu vou dar uma olhadinha na documentação dessa função, também do PySpark, como tem sido a nossa prática. A documentação dessa função, eu sempre indico, é bom você tomar cuidado, sempre ter atenção à versão do seu PySpark e a documentação, se você está utilizando a correspondente à sua versão, e procurando entender principalmente se essa função existe na versão do seu PySpark, tá? Essa função getJSONObject, ele espera receber dois argumentos. Primeiro, qual é a coluna em que qual coluna em que você quer realizar essa consulta? Essa coluna pode ser ou deve estar no formato string, um JSON como string, tá? Então não precisaria ter essa transformação para formato struct. Eu já consigo manipulá-la ainda se estiver nesse formato como string pura, tá? É assim que ele espera. E o segundo argumento é o path. O path é o caminho até aquela subvariável que está aninhada dentro desse JSON.
Aqui tem um exemplo. Eu tenho um arquivo JSON, essa coluna aqui, e o get from JSON, que é pegar dessa variável, que ele chamou de JString, aqui em cima, uma subvariável. Ele vai utilizar aqui os operadores porcentagem e o ponto. Como está só um nível dentro do arquivo do JSON, ele usou só o ponto F1, nesse caso aqui. Se tivesse aninhado muito mais adentro desse JSON, ele poderia prosseguir com ponto até chegar no valor que ele precisa. Vamos fazer esse exemplo utilizando a nossa base de dados que a gente já criou. Então, agora que a gente sabe um pouco do que essa função precisa, vou voltar aqui. No nosso último exercício, nós tínhamos criado esse data frame chamado df. Só para demonstrar mais uma vez como é que ele está, eu vou utilizar a função display para plotar ou exibir esse data frame nosso. Temos a coluna ID, temos a coluna JSample, que é aquele JSON no formato string ainda. E já temos a coluna, inclusive, JStruct, que é o resultado da conversão desse JSample utilizando a função fromJSON. E, como resultado, traz estrutura de dados um pouco mais estruturada do que o string original, tá? Com essa nova função que a gente viu, getObject from JSON, ele vai conseguir fazer essa quebra sem precisar transformá-la em struct. Aqui. Então eu vou dar um select. Vou começar por aí. O meu df, mais uma vez o select. Dentro desse select eu vou querer passar o nome da coluna que eu quero trabalhar. Qual que vai ser a coluna? Vou usar o call aqui. E a coluna vai ser a que está em formato string ainda, que é o JSample. Como ele está no formato string, eu não consigo usar o ponto diretamente como a gente fez no structure para acessar subinformações. Para isso que eu vou precisar da variável ou da função getJSONObject. Então vou printar essa função, essa é a coluna que eu preciso, já vou passá-la como argumento. O primeiro argumento que ela precisa é essa coluna no formato string. O segundo argumento é o que ele chama de path, correto? Posso colocar a variável aqui, eu posso colocar diretamente o valor também. O path a gente sempre vai construir indicando o início a partir de um cifrão, ponto. Então, minha informação começa a partir do cifrão, ponto. Aqui, cifrão, ponto. Informação que eu vou querer pegar. Eu vou voltar aqui no meu Visual Studio. Essa daqui é só o nosso JSON que a gente está trabalhando originalmente, tá? Quebradinha, indentada, só para a gente poder visualizar de uma melhor forma. Eu vou querer pegar essa informação chamada acrônimo, por exemplo. E eu sei que o caminho até acrônimo está aqui em cima. Ao selecionar no VS Code a variável, aqui em cima ele já constrói para mim o caminho, tá? Esse acrônimo, deixa eu abrir um bloco de notas aqui. Ele está no caminho aqui em cima. Query clause div ponto clause list ponto clause entry ponto acron. Pronto. Copiei. Se eu voltar no meu notebook diretamente e colar agora esse path, esse caminho, até acrônimo, que é o rolo que eu quero pegar, e executar, só que para executar eu vou dar um Ctrl X em tudo aqui, vou colocar dentro de um display. Exibir formatadinho pra gente. Aqui, ó. Pronto, vou executar. Ele conseguiu, mesmo sendo ainda uma coluna no formato string, pular ou estruturar essa informação e extrair a informação que eu precisava. O nome da variável ficou até um pouco grande, não ficou? Porque eu não passei nenhum tipo de formatação para isso. Posso usar um alias aqui para renomear esse campo como o nome original, acrônimo. Executei mais uma vez, SGML. Opa!
Eu voltar aqui no meu VS Code, era justamente essa informação que esse campo traz. Então deu certo, funcionou. Eu consegui pegar uma informação, mesmo a coluna estando ainda como string. Precisar quebrá-la para o formato struct, como a gente viu, inclusive, na última videoaula. Então, essa é uma função muito útil, bem legal, e bem utilizada também, simples, para você querer ou poder quebrar ou trazer esse tipo de informação. O único detalhe, então, é se inicia com cifrão ponto, a partir da variável que você está indicando, e você vai quebrando ou vai descendo nessa hierarquia utilizando também o operador ponto. Algo semelhante ao que a gente fez para o select quando a variável já estava no tipo struct também, tá? Vai ter um detalhe diferente, que é algo natural de quando você trabalha com arquivo JSON, mas que eu vou procurar indicar aqui também como exemplo para você ter a referência completa, tá? Às vezes, de um arquivo JSON, voltando aqui ao nosso exemplo, nós temos toda essa hierarquia, e no caso são JSON dentro de JSONs. Tá vendo aqui uma chave, aqui abre outra chave, por exemplo. Mas um caso específico desse cara aqui, ó, Glossy Also, ele está dentro de uma lista dentro de JSON. Como que eu faria para acessar esse primeiro valor dessa lista? Primeiro vamos criar o caminho até esse Glossy Also aqui. Praticamente é o mesmo caminho que a gente já tinha feito, só que aqui em vez de ser a cron, vai ser gloss def. E eu ainda vou dar um ponto e eu vou quebrar para o gloss de also. Vou tentar ler esse arquivo. O que acontece? Então esse cara aqui eu vou alterar. Esse cara aqui agora. Esse nome, por enquanto, eu vou deixar sem. Não. Isso. Vou executar. O que ele vai me trazer? Opa, ele me trouxe informação nula. Como assim nula? Essa função getJSONObject, se eu voltar aqui, ele me fala, ó, vou retornar nulo se o input JSON string é inválido. Esse string é inválido. O que de errado eu coloquei? Vamos só confirmar se o caminho está correto realmente. Não errei nada. Glossary, div, list, entry, aqui em cima, tá? def, opa, aqui eu coloquei um S a menos. Fiz algo errado realmente, esse caminho não existe. E o glossy also. Vou copiar novamente. Vou voltar lá. E vou alterar. Opa, a partir do ponto. Vou executar. E agora ele me retornou essa lista. Conseguem perceber aqui? Agora eu tive acesso à informação que eu desejava. Vou colocar um ponto aqui e eu vou chamar de um alias de gloss e also. Executei. Ele mudou o nome que estava comprido para esse aqui agora. Beleza. Esse é um comportamento esperado para essas funções de manipulação de arquivo JSON. Fique atento, então, quando você executar essa função e retornar um nulo. Significa que ou você errou no caminho indicado, ou um outro cenário, que esse JSON informado ou passado está no formato inválido, em alguma inconsistência. Como assim inconsistência? Às vezes nesse arquivo, nessa coluna, ou nesse registro com esse arquivo JSON, tá tudo certinho, mas faltou fechar, sei lá, aqui a última chave aqui embaixo. Na hora que ele fazer essa conversão, ele dá um erro. Ao dar esse erro, também ele vai te responder como nulo, tá? Então, só muita atenção para esses registros que você está manipulando, ou esses arquivos de JSON que você está tentando ler, não tem nenhuma sujeira ou se o arquivo é realmente válido, tá? Não tem nada faltando, talvez um caractere especial que está quebrando a lógica, enfim, ou realmente está errado. Tem que voltar até as suas origens de dados e procurar entender o que está errado. Esse é um ponto bastante importante. Só para finalizar, eu desejo ler mais todos os registros? Não, eu quero ler só a primeira posição. A primeira posição daqui seria o GML. Então eu posso sim vir aqui no meu glossy also, que é o último objeto, e passar algo um pouquinho diferente do que a gente viu até agora. Não é o ponto, vai ser entre parênteses ou entre colchetes, perdão. Você vai passar a posição do objeto que você quer pegar. Eu quero pegar só o primeiro.
a contagem do index em Python começa a partir do 0. Então vou informar 0, eu quero pegar o primeiro registro, vou executar, e ele me trouxe aqui só o primeiro registro. Vou tentar pegar o segundo. 1. Executei. É o XML. Boa. Quero pegar o terceiro registro. O que vai acontecer? Opa, deu nulo. Por que deu nulo? Essa lista nossa aqui só tem duas posições. Posição 3 ou posição 2. A contagem começa a partir do 0, não existe, tá? Essa é mais uma função para manipulação, então, desse tipo de dado. Nós temos uma coluna com JSON como uma coluna JSON como string. Ou seja, é uma string, mas que você consegue ver que os dados aqui dentro dessa string estão formatados no que originalmente poderia ser um arquivo JSON, tá? Então, mais uma opção para a gente lidar com isso é utilizar diretamente essa variável, onde eu consigo extrair valor por valor, variável por variável daquilo que eu venha precisar, tá? Na próxima videoaula a gente vai expandir um pouco mais esse conhecimento. Nas próximas videoaulas, vamos ver como outras funções que podem nos ajudar a manipular esse tipo de arquivo, inclusive como a gente pode, por exemplo, alterar desse JSON original esses valores primários, esses valores originais também, tá? Gostou do vídeo? Deixa um like aqui no nosso vídeo aqui abaixo, compartilhe com alguém e se inscreva também no nosso canal, tá? Deixe os comentários também o que você está achando ou suas dúvidas que à medida que a gente for desenvolvendo essa série de videoaulas, a gente pode estar respondendo também a sua pergunta. Isso vai ser bem interessante, tá bom? Muito obrigado, até a próxima videoaula.